Tem um nome que está na memória de quase todo brasileiro que cresceu numa cidade grande. Uma marca que por décadas foi sinônimo de qualidade, de modernização, de um jeito novo de fazer compras. O Pão de Açúcar. Esse grupo foi o pioneiro do autosserviço no Brasil, o primeiro a lançar e-commerce de alimentos no país, o criador de formatos que moldaram o varejo nacional por mais de meio século. E em março de 2026, o grupo Pão de Açúcar, o GPA, pediu recuperação extrajudicial para renegociar 4,5 bilhões de reais em dívidas. 4,5 bilhões de reais. Como uma empresa com essa história chegou até aqui? O que aconteceu entre o auge e a crise? É isso que vamos descobrir neste vídeo. A resposta não está em um único erro. Ela está numa combinação de decisões estratégicas, mudanças de mercado e uma estrutura financeira que foi se tornando insustentável. Vamos começar pelo começo. O ano é 1929. Um jovem português chamado Valentim dos Santos Diniz desembarca no Brasil. Ele não tem muito no bolso, mas tem o que muitos imigrantes traziam naquela época: ambição e disposição para trabalhar. Durante anos, Valentim tentou diferentes negócios em São Paulo, mas foi em 1948 que ele abriu aquilo que se tornaria um dos maiores grupos empresariais do país. Uma simples doceria no bairro do Brás, com um nome inspirado no morro que ele avistou quando chegou ao Rio de Janeiro: Pão de Açúcar. Mas a grande virada veio 11 anos depois, em 1959. Com a ajuda de seu filho Abílio, recém-formado na primeira turma de administração da FGV, Valentim converteu o negócio num supermercado de autosserviço, um modelo que ainda engatinhava no Brasil, mas que já dominava os Estados Unidos e a Europa. Abílio Diniz entendeu antes de todo mundo que o futuro do varejo não estava no balcão com o atendente, estava na liberdade do cliente pegar o próprio produto, colocar no carrinho, pagar e ir embora. E esse modelo simples desencadeou um crescimento extraordinário. Nas décadas de 1960 e 1970, o GPA expandiu agressivamente, comprando concorrentes e abrindo lojas por todo o Brasil. Na década de 1980, o grupo chegou ao seu primeiro grande auge: 627 lojas, mais de 50 mil funcionários, formatos que iam do mini mercado ao hipermercado. O grupo havia criado o Extra, os hipermercados que rivalizavam com os maiores do mundo. Havia se listado em bolsa, havia se tornado uma empresa de capital aberto, moderna, estruturada, reconhecida. O Pão de Açúcar não era só um supermercado, era um símbolo da modernização do Brasil. E então virou o século. O GPA já era uma empresa enorme, com dezenas de formatos, milhares de lojas e uma estrutura administrativa pesada. Para continuar crescendo no mercado cada vez mais competitivo, o grupo precisava de capital, muito capital. Em 1999, a solução veio de fora. O grupo francês Casino entrou no capital do GPA. A parceria pareceu no começo um casamento perfeito: o dinheiro e o know-how francês com a presença e o histórico brasileiro. Mas as aparências enganam. Abílio Diniz e Jean-Charles Nauri, o controlador do Casino, nunca estiveram no mesmo time por muito tempo. Em 2011, Abílio tentou fundir o GPA com o Carrefour Brasil, o maior rival do Casino na França. O veto foi imediato e humilhante. Em 2013, Abílio saiu definitivamente da empresa que seu pai havia fundado em 1948. A família que construiu o império foi embora, e o que veio em seguida foi uma era completamente diferente. Não de crescimento, mas de desmanche. Antes de falar sobre a queda, é preciso entender o que o Pão de Açúcar representava quando estava no topo, e ele esteve muito lá em cima. Em 1995, o GPA lançou o primeiro e-commerce de alimentos do Brasil. No ano 2000, criou o programa Pão de Açúcar Mais, pioneiro em fidelização no varejo nacional. O grupo que Abílio Diniz havia construído era obcecado por inovação. A bandeira Pão de Açúcar, especificamente, foi se consolidando como a escolha da classe média alta urbana. Lojas bem cuidadas, perecíveis, frescos, seção de vinhos assistida, queijos importados, orgânicos, experiência gastronômica, um modelo premium que justificava pagar mais. Mas havia um problema enorme que foi crescendo em silêncio. Enquanto o Pão de Açúcar construía sua identidade premium, o Brasil real estava passando por uma transformação de consumo. O consumidor brasileiro, pressionado por inflação, por renda estagnada, por um custo de vida cada vez mais alto, estava migrando em massa para um modelo completamente diferente: o atacarejo. Lojas grandes
grandes, estoque exposto, preço agressivo, sem frescura. Açaí, atacadão, BM atacado. Esse era o novo favorito do brasileiro. E sabe o que é curioso? O próprio GPA tinha o açaí dentro de casa. O açaí foi crescendo dentro do grupo, respondendo por uma fatia cada vez maior das receitas e dos lucros operacionais. Era o ativo mais dinâmico, mais expansivo, mais lucrativo do GPA. Era, na prática, o motor do negócio. E em 2021, o GPA decidiu separar esse motor. O açaí foi cindido do grupo, virou uma empresa independente na bolsa. A justificativa foi técnica e sofisticada: destravar valor, permitir que cada negócio tivesse foco e acesso próprio a capital. Mas o resultado prático foi brutal. O New GPA, como o mercado passou a chamar o grupo sem o açaí, ficou com a estrutura de custos de uma empresa grande e a receita de uma empresa média. Perdeu escala para negociar com fornecedores, perdeu flexibilidade financeira, perdeu o pulmão. E aqui é preciso entender o que o grupo Casino fez com o GPA durante todos esses anos. A partir de 2012, com o controle consolidado, os franceses usaram o Brasil como uma fonte de caixa para sustentar sua própria estrutura endividada na Europa. Entre 2012 e 2023, a receita bruta do GPA caiu 64%, de 57 bilhões para 20,6 bilhões de reais. O número de lojas foi de 1.882 para 728. Os funcionários de estimados 150 mil para 45 mil. Um grupo que havia levado décadas para ser construído foi sistematicamente reduzido em menos de uma geração. E depois do açaí veio o Éxito. O grupo colombiano que o GPA havia adquirido foi distribuído aos acionistas em 2023. No dia em que essa operação foi concluída, as ações do GPA caíram 66% em um único pregão. 66% em um dia. O que sobrou foi um grupo de supermercados premium sem escala, sem o atacarejo, sem a operação internacional, com dívidas, muitas dívidas. Agora a pergunta que fica é simples, mas a resposta é pesada. Como uma empresa com marcas reconhecidas e operações ainda em funcionamento chegou ao ponto de precisar de recuperação extrajudicial? O que aconteceu com as finanças? Pense em uma torneira aberta sobre um balde furado. Não importa quanto você coloque, o balde nunca enche. Foi isso que aconteceu com o caixa do GPA nos últimos anos. Entre 2022 e 2025, o grupo acumulou um prejuízo líquido de quase 5,7 bilhões de reais. Não é um número abstrato, é o resultado de um ciclo vicioso. Lojas gerando caixa insuficiente, dívida enorme consumindo esse caixa e juros compostos tornando a situação cada vez pior. E aqui entra um fator que muita gente não percebe: a taxa Selic. O Brasil manteve a taxa básica de juros acima de 12% ao ano por longos períodos. Para uma empresa como o GPA, com uma dívida bruta de quase 8 bilhões de reais, isso não é um detalhe, é uma sentença. Só entre 2024 e 2025, o GPA pagou 3,3 bilhões de reais em despesas financeiras. 3,3 bilhões em 2 anos. Esse número superou em muito a capacidade das lojas de gerar caixa operacional. Era matematicamente insustentável. Em 2025, o fluxo de caixa livre operacional foi de 669 milhões de reais. O custo da dívida, nesse mesmo ano, foi de 920 milhões de reais. O grupo gastou mais em juros do que gerou em operações, e o horizonte não melhorava. Havia 400 milhões vencendo em maio de 2026 e 1,2 bilhão de reais vencendo em julho. Com esse cenário, a empresa chegou ao ponto de admitir em seus próprios documentos financeiros algo que nenhum CFO quer escrever: dúvida relevante sobre a continuidade operacional. Em linguagem jurídica e contábil, isso é quase uma declaração de que a empresa pode não conseguir honrar suas obrigações. Em 10 de março de 2026, o Conselho de Administração do GPA aprovou o pedido de recuperação extrajudicial. No dia seguinte, a Justiça de São Paulo aceitou o processamento. O plano cobre 4,5 bilhões de reais em dívidas financeiras sem garantia, com bancos como Itaú, HSBC, Rabobank e BTG Pactual. Fornecedores, trabalhadores e parceiros operacionais estão fora desse processo. A operação das lojas continua. O CEO Alexandre Santoro enviou cartas pessoais a fornecedores garantindo que os pagamentos correntes seriam honrados. Junto com a crise, veio uma mudança de comando. Em 2025, a família mineira Coelho Diniz, donos de uma rede de 22 lojas de sucesso em Minas Gerais, assumiu como principal acionista de referência do GPA, com 24,6% do capital. Os franceses do Casino ficaram diluídos para 22,5%. A era Casino acabou.
mudou. O novo CEO tem um plano: cortar pelo menos 415 milhões de reais em custos administrativos, fechar lojas ineficientes fora de São Paulo e monetizar ativos não estratégicos para reduzir o endividamento. O GPA também está apostando no modelo Pão de Açúcar Concept, lojas premium com mais de 600 itens exclusivos, orgânicos, adegas assistidas, cafés e experiências gastronômicas. A lógica é clara: quem tem renda alta continua querendo conveniência e qualidade. O atacarejo não oferece isso. Existe um espaço de mercado para o Pão de Açúcar. O problema é que esse espaço é menor do que a dívida que o grupo precisa sustentar. E então chegamos à resposta que prometemos no começo deste vídeo. O Pão de Açúcar não está em crise por falta de tradição. Não é porque a marca perdeu relevância. Não é porque as lojas ficaram vazias da noite para o dia. O Pão de Açúcar está em crise porque foram 4 golpes simultâneos que se acumularam ao longo de anos. Primeiro, sob o controle do Casino, o grupo foi sistematicamente drenado de recursos. Em vez de reinvestir no Brasil, os franceses usaram o GPA para sustentar sua própria estrutura na Europa. A receita encolheu 64% em uma década. Segundo, o spin-off do açaí tirou do grupo seu ativo mais rentável e dinâmico, exatamente no momento em que o atacarejo se tornava o modelo dominante no varejo brasileiro. O GPA perdeu escala, perdeu poder de negociação, perdeu seu motor de crescimento. Terceiro, a estrutura de capital ficou incompatível com a nova realidade. Uma dívida de 8 bilhões de reais num país com juros altos, sendo carregada por um grupo com receita menor e sem os ativos que antes justificavam esse endividamento. E quarto, o mercado mudou. O consumidor brasileiro escolheu o preço. O atacarejo virou hegemônico e o modelo premium, embora ainda valioso, não tem escala suficiente para sustentar sozinho um grupo desta magnitude. A recuperação extrajudicial pode dar ao GPA o fôlego que ele precisa para reestruturar suas dívidas, mas o fôlego não é solução. A pergunta que fica é mais profunda. Depois de renegociar 4,5 bilhões de reais com os bancos, o Pão de Açúcar consegue voltar a ser um negócio relevante ou vai sobreviver apenas como uma marca com história, sem a força econômica que essa história merecia? Essa resposta, por enquanto, ninguém tem. O Pão de Açúcar levou décadas para construir um império e anos para ver ele desmoronar. Mas existe uma família que construiu algo ainda maior no mundo financeiro, longe dos holofotes. E as disputas nos bastidores foram igualmente brutais. Assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra a história do Safra, tradição, poder e uma disputa que quase ninguém viu acontecer.